Graça e paz, meus irmãos, meus amigos. Eu quero ler aqui na Palavra de Deus para a nossa meditação de hoje, com o tema O fim chegou, quando acontecerá isso? E que sinais haverá do acontecimento? Diz assim na Palavra de Deus. Em Mateus 24, verso 3, diz assim: E estando sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Amém? Nós podemos ver aqui na palavra de Deus, no livro de Mateus, o capítulo 24. Nesse capítulo, ele é todo interessante porque diz sobre os sinais da volta de Cristo. Esse é um dos capítulos que diz os sinais, os acontecimentos que antecederia a volta de Jesus. Então, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, muitos e muitos estão aí, né? O Evangelho está sendo pregado, a Palavra de Deus está sendo proclamada, as crianças, até os mais pequenos, muitos estão sendo educados, estão sendo ensinados a respeito de Jesus. Porém, ainda há pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Jesus, não o conhecem. Porém, ele existe, Jesus é o Filho de Deus, Deus criou esse mundo, um mundo, o Jardim do Éden, que era perfeito, maravilhoso, um lugar de paz, muito bonito. Criou o homem, a mulher e tudo que nele há, né, os animais, as flores, os rios, o sol, a lua. Deus é o criador de tudo que tem nessa terra. Porém, o pecado entrou por meio do diabo, que era um anjo de luz, habitava lá no céu com Deus, porém ele se rebeliou-se ali contra Deus e Deus o expulsou do céu com a terça parte dos anjos. E ele veio sobre a terra. E ali ele entrou no Jardim do Éden, enganou o homem, enganou a mulher, que vieram a cometer o pecado. E por conta disso, a nossa natureza é pecadora. Mas Deus ele não deixou o homem padecer com a morte, porque na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus ele enviou uma providência, ele enviou o seu Cordeiro Jesus Cristo, que ele tirou ali, que estava sentado à direita de Deus. E ele veio à terra como menino, como homem nasceu, cresceu e deixou sua palavra pregada. E é isso que eu vou falar para você nesse momento. O que Jesus deixou descrito, por quê? Porque esse Jesus que viveu aqui na terra como homem, ele morreu, porém ao terceiro dia ressuscitou e está sentado ali à direita de Deus, esperando, aguardando o seu retorno. Ele foi para o céu, mas disse que voltaria. Porém, antes dele voltar, ele revelou, como disse aqui para os seus discípulos, que haveria sinais, que para o homem não achar desculpa que foi enganado por Deus ou não sabia que Jesus ia voltar. Não, Jesus, ele deixou sinais antecedendo da sua volta, ou seja, para nós vivermos preparados para não ser pegos de surpresa, para que ninguém fique inocente. Tudo bem? Aí os discípulos, como nós lemos aqui na leitura, né? Eles perguntaram para Jesus que acontecimentos marcarão a sua volta, né? Ou seja, no final dos tempos. Bom, os sinais dados para avisar essa humanidade da volta de Jesus são eles. Aqui em Mateus 24, verso 5, diz assim: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, procurando enganar muitas pessoas.
Então, assim, nós vemos que já há muito tempo, já ouvia em reportagens, pessoas falando, eu sou o Cristo. E havia seguidores. E também haveriam pessoas com, sabe, com falsos mestres, com doutrinamentos errados, mundanos, para enganar as pessoas, até se fosse possível, até os escolhidos. Então, são pessoas que se dizem cristãs, porém eles são enganadores. Então, nós temos que tomar esse cuidado, ter essa vigilância, para não sermos enganados nesse tipo de doutrinamento. São pessoas que vêm em nome de Jesus, falam de Cristo, porém ele acaba se infiltrando também em igrejas, colocando a sua posição, uma doutrina que é mundana, que agrada ao inimigo, acaba colocando também dentro das igrejas, e as pessoas acabam servindo a algo que é enganador. Nós temos que tomar muito cuidado com coisas que entram também dentro das nossas igrejas, buscar na palavra de Deus para ver se é verdade ou não. Porque também haveria muitas pessoas que falam, Senhor, em teu nome fizemos curas, em teu nome expulsamos demônios, porém Jesus dirá a esses falsos ensinadores, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então tomemos esse cuidado, por quê? Porque são falsos cristos, porque vem em nome de Cristo, e falsos mestres que infiltram, fundam até igrejas, mas com a finalidade de enganar as pessoas. Vocês podem observar que raramente eles pregam a volta de Cristo, geralmente eles só pregam prosperidade, cura, né? Enfim, esses tipos de doutrinamento. A palavra de Deus ela é muito extensa, tem muita coisa a sermos ensinado e muitas vezes passa batido. Às vezes a finalidade deles é enriquecer, né? E não de levar a salvação para as pessoas. Então, isso são uma das coisas que Jesus citou na sua palavra em Mateus 24, verso 5, de que aconteceria antes da sua volta. E nós vimos quantas coisas, né, falsas em nome de Cristo tem por aí. Outra coisa, guerras e rumores de guerras. Em Mateus 24, né, verso 6, diz, né, que eu ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, né? Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, guerras, rumores de guerras, isso a gente ouve há muitos anos atrás, e volta e meia aí está acontecendo um problema entre um país e outro, deles desentenderem, né? E às vezes até quererem guerrear. Já houve muitas guerras, nós sabemos, né? Podemos puxar os arquivos aí mais do passado, e os rumores de guerras continuam. Outra coisa também que né, haveria nações e reinos contra reinos. Isso acontece na nossa atualidade. Um dos casos que eu me lembro que aconteceu foi da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Eles tiveram um atrito, né? Então, volta e meia tá tendo. Então, vamos vigiar, porque são sinais do fim dos tempos, certo? E agora, né, diz que também na palavra de Deus, né, que haverá o quê? Pestes, doenças, né? Muitas dessas coisas haveria. Que doenças que nós estamos vendo agora, né? Nós estamos vendo muitas pessoas com câncer, com AIDS, pessoas morrendo de dengue, né? Veio a pestilência da chikungunya, e também, né, também temos essas gripes, viroses, doenças do coração, AVC, e também nós temos agora esse coronavírus. Então são pestilências, viram outras, são pestilências que Deus tem permitido acontecer no nosso mundo para nós acordarmos, para a gente perceber que são sinais do fim dos tempos. Deus mostrando que a volta de Cristo está bem próxima. Então, nós temos que vigiar.
Outra coisa também que Deus diz que aconteceria seria o que? O esfriamento do amor. Diz na palavra de Deus que esse por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Deus diz de quase todos. Então é sinal de que esse esfriamento do amor atingiria muitas pessoas. Por conta disso, nós podemos fazer uma observação sobre o esfriamento do amor. Existem brigas familiares por conta disso, existem traições, existe também, além disso, uma pessoa, as mortes, os homicídios, né? Nunca vimos tanta matança por esses tempos. Nós podemos ligar os telejornais, tem jornais sensacionalistas que só mostram a morte. Quando eu ouço aquele jornal, é raro eu ouvir, mas a gente, né, tem que viver atualizado. A gente vê, eu comento com uma pessoa, falo, olha, Satanás ele está mostrando a cara dele, ele está mostrando quem ele é, um ser, né, realmente muito mal. Ele usa as pessoas, ele mata, ele rouba, né, ele furta, ele faz a pessoa cometer suicídio, enfim, ele mostra a cara dele, ele é pura sujeira. Mas assim, é o esfriamento do amor, é o distanciamento da pessoa, vai se distanciando de Jesus, ele vai se tornando essa pessoa fria. E muitas vezes também, até em termos cristãos, nós não matamos, nós não roubamos, mas nós nos tornamos egoístas, né? Nós não podemos tornar cristãos egoístas, cristãos ficar criticando, falando, né, mal uns dos outros. Isso é falta de amor. Cristãos que não ajudam o outro, né? Que não comete, assim, não faz caridade. Então isso é um amor frio, né? Mas isso, o que que é? É Deus mostrando para o homem, para a humanidade, né, esses sinais antecedendo a volta de Cristo. Outra coisa também são, né, a Bíblia diz que haverá um tempo de muita aflição, qual nunca houve nesse mundo, né, nesses tempos. E eu posso observar, fazendo uma observação, que nunca houve um tempo, né, de tanta depressão, de tanta síndrome do pânico. Isso é terrível para quem tem. Praticamente a pessoa vive escravizada, ela não tem qualidade de vida, ela vive em constante angústia, tristeza. Então são tempos assim de muita aflição mesmo, mas isso é bíblico, né? Depressão é uma doença psíquica, mas a gente percebe que está na Bíblia, né? Então, ainda mais agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, a pandemia, nós não estamos podendo sair de casa para ficar conversando com as pessoas, nós ficamos muito dentro de casa, muito assim, introvertidos dentro do nosso lar, mas está provocando em muitas pessoas essas aflições. São tempos de aflições no mundo. Dizem que a depressão é a doença do século, é o mal do século. De fato, mas está na Bíblia. Um tempo de aflição qual nunca houve. Mas pode piorar? Sim, porque Deus ele vai estar mostrando os sinais até o fechamento da porta da salvação, até Deus dizer basta, agora não tem mais o tempo da graça, não tem mais o tempo da salvação, né? Aí, né, mas Deus está avisando porque ainda dá tempo. Ele está deixando esses sinais que as pessoas percebam, porque ainda dá tempo de você voltar-se para Cristo, buscar o seu perdão, né, e buscar a salvação, ser um dos eleitos de Deus. Depende de você. Outro sinal que Deus deixou também é um sinal na natureza. Lembra que Deus não esqueceu de nenhum tipo de sinal. Ele mostrou sinal emocional, sinal físico por meio das doenças, sinal, né, de forma que a gente possa ter visão e ver. E também na natureza Deus deixou esses sinais, que são essas enchentes, tsunamis, né, que nós vimos alguns anos atrás que aconteceu, terremotos. Recentemente tivemos mais um terremoto ali no país do México. Volta e meia, em alguns países está havendo terremoto, no Chile, enfim. Deus ele está mostrando,
terremotos, furacão, né? No Brasil aconteceu não foi um furacão, né? Foi um tornado. Não foi tornado. Mas no Brasil teve uma, né? Esse daí lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, Deus, ele está mostrando pela natureza essas coisas. Enfim, irmãos, nós temos que cada dia viver preparados para a volta de Cristo. Porque Deus, ele não está brincando de ser Deus. Deus deixou esses sinais da volta de Jesus, sim. Porque, como eu já falei, Jesus está às portas. Ele está mais próximo do que você, do que eu imagino. Eu vou te dizer por que os dias estão tão curtinhos, que é mais um sinal que Deus deixou. Por causa dos escolhidos. Porque senão nenhuma carne se salvaria. Porque o pecado é tanto na face da terra que Deus, ele resolveu diminuir os dias. É por isso que os dias, os meses, os anos estão passando tão rapidamente e nós nos estressamos. Por quê? Porque nós não estamos mais conseguindo acompanhar a velocidade do tempo. Nós temos nossos afazeres, ou domésticos, ou no trabalho, mas a gente tenta fazer tudo o que nós fazíamos antigamente. Só que agora não dá, nós ficamos estressados, nervosos, não sobra muito tempo para relaxar, para descansar. É aquela correria, porque nós tentamos ir pela velocidade do tempo e nós somos seres humanos, nós não conseguimos. Inclusive é por isso também que Deus deixou o sábado, o dia de santificação, um dia para você descansar. Entendeu? Então assim, os dias seriam abreviados e foram já abreviados. E mais uma coisa, o calor, vocês perceberam que cada ano que passa, chega o inverno, chega o verão, cada verão que passa está mais quente. Isso está lá em Apocalipse 16, verso 9, que eu até vou ler aqui na palavra de Deus. Apocalipse 16, verso 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasassem os homens com o fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, Deus, ele é um Deus soberano. Então ele vai permitir que o que ele criou, o sol, ele abrase os homens. Mas nós estamos percebendo que o sol já está esquentando já há alguns anos. Entra ano, sai ano. Entra verão, sai verão. Até invernos, alguns têm sido até um pouco mais quentes, né? Porém, o sol, cada vez, ele vai estar mais quente. Tem época de verão que parece que nós estamos dentro de um forno. Mas eu digo infelizmente, porque não é fácil, né? Às vezes eu falo, no frio tem como a gente colocar um casaco, né? Estamos no inverno, colocar casacos, cobertores, nós nos esquentamos. Mas no calor, a gente precisa trabalhar, sair, né, para trabalhar, enfim, fazer qualquer coisa. Não tem como a gente ficar esfriando. Nós não temos condições de ficar, às vezes, com ar-condicionado noite e dia, sair com ar-condicionado no rosto ou ficar dentro de uma piscina. De jeito nenhum, nós teremos que enfrentar o calor. Então, são grandes calores. Então, o sol, ele abrasará os moradores da terra. E Deus, né? Por quê? Porque esses homens não se converteram dos seus pecados, não glorificaram o nome de Deus, muito pelo contrário, blasfemaram. Então isso significa que também, provavelmente, quando vieram grandes calores, as pessoas vão começar a xingar, blasfemar de Deus.
Não, irmãos, nós temos, às vezes a gente fala, nossa, que calor escaldante, mas em tudo dar graças, porque essa é a vontade do vosso Pai. Está frio, muito frio, a gente fala, ai que frio, mas graças a Deus pelo frio. Às vezes, né, eu levanto de manhã mesmo com frio, ou às vezes com chuva, ou às vezes com calor, falo, Senhor, obrigada por essa chuva, porque está regando a terra para que a erva cresça, para que dê alimentos para nós. Obrigado, Senhor, pelo sol que nos aquece, obrigada pelo frio também. Então, em tudo dar graças, porque Deus, Ele é soberano, Ele sabe, tudo é dele, porque Ele é Deus. Porém, Ele é um Deus tão amoroso que Ele está deixando sinais da volta de Cristo Jesus. E é o que eu estou aqui falando nesse dia, sobre alguns sinais que antecederia a volta de Jesus. E outra coisa, o fim, falando em volta de Cristo, o fim, ele será um fim repentino. Não vai acontecer as coisas, está acontecendo e vai ser rápido. Nós estamos vendo que estão nessa atualidade agora, está acontecendo de tudo, pestes, né? Tem vindo de repente uma peste mundial, quem diria? Agora também peste, nuvens de gafanhotos também são pestes, e fomes. Depois dessas coisas, geralmente vem a fome, né? As coisas vão ficando caros e os empregos faltam, vem a fome em vários lugares. Nós sabemos, lógico, na África, outros países que tem pessoas mesmo literalmente morrendo de fome, mas aqui no Brasil não é diferente. Às vezes tem pessoas perto da gente que está com fome e às vezes nós não sabemos, mas aqui também no Brasil morrem pessoas de fome. E Deus está dando todos os avisos nesses últimos tempos mesmo. E também a violência, né? O que as pessoas mais desejam? Paz. Nós queremos, como agora nós estamos nessa pandemia dentro da nossa casa, mas como nós desejamos sair para fora em paz e segurança, está havendo a violência. Então, para ver um tempo de paz, em que as pessoas desejem tanto uma paz mundial, logicamente tem que haver todas essas coisas: guerras, fome, violência, né? Doenças. Por quê? Porque as pessoas estão o quê? Em pânico. Mas para as pessoas desejarem a paz tem que ter a guerra. E a guerra é tudo isso que está acontecendo, que vocês estão vendo nesses acontecimentos mundiais e já há algum tempo. Mas vai haver o quê? Uma paz, sim. Depois de todas essas guerras, esse tumulto todo, vai haver uma paz, mas uma paz mundial terrena. É uma paz que volta e meia a gente vê nos jornais, negociando uma paz mundial. É essa daí mesmo, vai haver. Mas aí a Bíblia diz que quando houver a paz, então virá o fim repentino. Ou seja, existem outros acontecimentos que está em Apocalipse para ocorrer, mas isso vai ser depois do fechamento da porta da graça. Vai ser depois desse fim, desses acontecimentos, que Jesus vai voltar. Mas nós já estamos nele. Só falta a porta da salvação fechar, que ou seja, a Bíblia diz que esse evangelho, ele vai ser pregado em todo mundo. Quando ele for pregado em todo mundo, então virá o fim. E nós temos aqui as redes sociais, é um meio do evangelho ser pregado. Alcança muitas e muitas pessoas. Só não aceita Jesus quem não quer. Porém, Jesus ainda faz o chamado. É o que ele está fazendo, esse chamado para você hoje, mostrando os sinais da sua volta. E hoje ele te chama para você voltar. Ele te chama para você dar ouvidos à sua palavra.
Ele ainda está salvando, ele deseja te salvar. Se você é daquelas pessoas que se afastou do caminho de Jesus, que saiu da igreja, que está no mundo do pecado, volta enquanto é tempo. Olha os sinais do Senhor, você que é conhecedor da palavra, olha os sinais que Ele está voltando. Não permitas que Satanás te aprisione. O diabo já morou no céu, ele sabe que lá é lindo, é um lugar maravilhoso. Não deixe ele te prender aqui. Não deixe ele te iludir com as coisas, com os prazeres deste mundo. Não deixe que ele te iluda com as drogas. Não permitas que ele te prenda com as bebidas. Não permita que ele te prenda com as pornografias. Não permita que ele te prenda pelo adultério, pela fornicação. Não permita que ele te prenda com a mentira, com o roubo. Porque na palavra de Deus diz: quem vai ficar de fora? Ficarão de fora os tímidos, aqueles que é tímido, que não quer, às vezes, pregar a palavra, aqueles que eu tenho vergonha, aqueles que não fazem nada para Deus. Não deixa ele te aprisionar disso, porque vai ficar de fora os tímidos, os roubadores, os beberrões, os idólatras, os homicidas e todos os que amam e cometem a mentira. Então não deixa o diabo te prender nisso e outras coisas. Volta para Deus. Se você magoou-se na comunidade em que você estava congregando, volte para Deus, perdoa. Para nós sermos perdoados por Deus, nós temos que perdoar o nosso próximo. Para nós dizermos também que amamos a Deus, nós temos que amar os nossos inimigos. Não vamos fazer parte do cumprimento dessas pessoas, do amor de muitos esfriará. Não vamos fazer parte dessas pessoas. Mas vamos estar entre aquelas que o amor não esfriou. Então volte para Cristo. Se você não consegue perdoar, fale com Cristo, fale com Jesus. Se você não tem forças para voltar, fala para Cristo. Senta na sua cama, fala: Jesus, senta aqui do meu lado, vamos conversar. E coloca as suas necessidades, se abre, se rasga diante de Jesus, conta tudo, confessa tudo para Ele, que Ele vai te dar a mão amiga. Ele vai dizer: eu estou aqui, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e farei morada. Fazer morada é Jesus transformar tua vida de novo. Volta para Cristo se você saiu do caminho do Senhor. E você que ouviu agora essa meditação e ouviu esses acontecimentos antecedendo a volta de Cristo, que talvez não crê em Jesus, ou você queira ou não, Ele existe. Ou você acredite ou não, Deus é Deus e Jesus é o Filho de Deus. Não há outro Deus fora de Cristo, não. Existiram sim pessoas boas, Maria, mãe de Jesus, Pedro, Paulo, João, existiram os apóstolos, existiram e existem pessoas boas, mas eles não salvam. Foram pessoas abençoadas por Deus, mas dormem na sepultura e um dia ressuscitará para morar no céu com Deus. Idolatria? Não, só existe um Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é tempo de você ouvir e aceitar essa palavra de todo o coração. É tempo de voltar para Deus. É tempo de aceitar Jesus e servi-lo. Como servir a Jesus? Ore, leia a Bíblia. Diz na palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus, o Pai e o Filho, Jesus, e que o Espírito Santo te alcance o seu coração. Abra o seu coração para Ele. Amém? Deus abençoe.